Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos estudar aqui nesse momento o Evangelho de João, capítulo 7. Prepare seu papel e sua caneta aí para fazer suas anotações daquilo que mais lhe chamar a atenção, daquilo que mais lhe impactar. Amém? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 7, diz assim: Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas, enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa? Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito estas palavras, a eles permaneceu na Galileia. Bom, as primeiras considerações que nós iremos fazer aqui se encontram no verso 5. Diz assim: nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Eu vou citar aqui uma passagem que vai explicar bem, que vai contribuir, completar bem esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim: que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Mas o espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo, qual é a ideia que Paulo está querendo passar para os irmãos da igreja de Corinto? Ele passa a ideia de que apenas quem é espiritual compreende as coisas espirituais. É por isso que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, porque eles não eram espirituais. Só um coração arrependido, só um coração convencido de seus pecados tem a capacidade de compreender o mundo espiritual. Do contrário, não existe essa possibilidade. Na continuação diz assim, Jesus diz: o meu tempo ainda não chegou, para vós, porém, qualquer hora é correta. Por quê? Preste bem atenção. Por que Jesus ele sabia qual era o tempo certo dele agir? Primeiro, porque ele sabia quem ele era. E quem era Jesus? Evangelho de Mateus, capítulo 3. Jesus era o Filho amado de Deus, o Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno. Por isso, primeiro, ele sabia qual era o momento certo dele agir. Ok? Filho amado, o fundamento da identidade de todo cristão. Por isso ele sabia o tempo certo, o momento certo de agir. Só que ele disse: mas para vós, qualquer hora é correta. Isso aqui traz um ensinamento, irmãos, muito profundo e muito precioso para a gente.
Se nós estamos tomando decisões precipitadas, falando fora de tempo, agindo de forma inadequada, isso mostra que nós estamos perdidos no percurso da vida. Isso mostra que nós não sabemos quem somos. Não sabemos quem nós somos. Ok? Por isso o salmista lá do Salmo 90, ele vai dizer: Senhor, dá-me um coração sábio, de maneira que eu saiba, que eu aprenda a contar os meus dias. Olha que interessante. Um coração sábio para saber contar os seus dias. Ou seja, ele estava falando do tempo. Estava falando do momento da sua vida. Paulo vai dizer isso também lá em Romanos. Ele diz assim: digo isto remindo o tempo. Quer dizer, eu conheço o tempo, eu sei o momento certo de agir, eu sei o que eu preciso fazer. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E para a gente não perder aqui, aproveitando o ensejo, e você? Você sabe quem você é? Ah, pastor, eu sou fulano de tal. Não estou falando do teu nome. Estou falando da tua identidade. Sabe? De algo mais profundo. Ok? De algo mais profundo, de algo mais íntimo. Daquilo que completa, que está no âmago da tua alma. Você sabe quem você é? Se você não sabe, é muito importante você saber, você enveredar uma busca para saber quem você é, para que você haja no momento certo, não tome atitudes precipitadas, ok? Não tome decisões equivocadas. Tudo isso, irmãos, as pessoas hoje em dia, elas colhem o fruto amargo, diga-se de passagem, de decisões precipitadas, de atitudes precipitadas, de palavras precipitadas. Vamos lá. Jesus diz assim, ó: o mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Por que o mundo odeia Jesus e odeia quem o segue? Porque todas as vezes que nós seguimos ao Senhor Jesus, nós nos posicionamos contra o pecado, contra aquilo que é errado, contra aquilo que é abominável aos olhos de Deus. E no momento que a gente se posiciona contra aquilo que é errado, sabe, a gente decide lutar contra a nossa natureza, contra o pecado, as pessoas elas passam a nos olhar de forma odiosa. Por quê? Porque a gente passa a ter uma atitude correta. E tendo uma atitude correta, a gente passa a mensagem para essas pessoas de que é possível fazer o correto, de que elas estão vivendo no erro porque elas querem viver. E aí acende o ressentimento, acende o ódio de muitas pessoas. Verso 10. Mas após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam onde estará ele. Olha que ensinamento precioso no verso 10, aqui, ó. Não dentro do contexto do capítulo, mas aplicando num contexto pra gente. Quem é que disse, irmão, que a gente tem que revelar tudo da nossa vida para as pessoas? Irmão, aprenda uma coisa: nem todas as pessoas elas estão preparadas para ouvir certas coisas da sua vida, certos acontecimentos da sua vida. Nem todas as pessoas estão preparadas. Então, ó, certo? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Olha que interessante. Jesus ele não era uma unanimidade. Pergunta de 1 milhão: por que a gente quer ser? Por que
que nós temos essa necessidade de querer ser unanimidade na sociedade. Por quê? Tem pessoas, irmãos, que elas não vão gostar da gente simplesmente por não gostar, por motivo nenhum. Como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente desperta um ódio gratuito. E tá tudo bem. Isso vai te incomodar se você não souber quem você é e o que você precisa fazer. Isso vai te incomodar. Aí você vai se sujeitar a ser aquela pessoa, aquele agradador, sabe? Se sujeitar a querer agradar as pessoas que não gostam de você, simplesmente para você se sentir queridinho e aquecer o teu coração. Mas não é assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia mostra que nós não seremos unanimidade. Se nós formos seguidores de Jesus, nós não seremos unanimidade, assim como ele também não foi. Todavia ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus, maravilhados, diziam: como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele vem de Deus, ou se eu falo por minha própria autoridade. Preste bem atenção nesse verso. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Aqui é um requisito para a gente observar. Jesus ele fala que aquele que é verdadeiro, ele procura a glória para aquele que o enviou e não para ele próprio. Então, a gente presume que o falso mensageiro, ele vai procurar o quê? Glória para ele. Ok? Ele vai procurar a glória para ele. É uma verdade que está implícita no texto. A verdade explícita é aquele que procura a glória. Aquele que é o verdadeiro procura a glória para Deus, que foi ele que o enviou. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? E aí Jesus começa a confrontar eles usando a lei, fundamentado na lei de Moisés. Contestou o povo: tu estás com o demônio? Quem está procurando matar-te? Hipocrisia. Sabe? Se faz de desentendido agora. Jesus respondeu a eles, dizendo: realizei só uma obra, e todos vos assombrais? Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ele não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas, vós circuncidais um homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irais contra mim, por eu ter curado completamente um homem no sábado? E aqui esse homem que Jesus curou foi o homem do tanque de Betesda, que estava há 38 anos sem o paralítico. E aí você vê que Jesus ele confronta eles usando a própria lei deles, fundamentado na lei, sabe? E aí ele diz: se um homem fosse circuncidado no sábado, para não quebrar a lei, por que vocês estão querendo porque vocês estão querendo porque vocês estão se irando contra mim, se eu curei completamente o homem no sábado? E por que Jesus está falando isso? Porque a lei era para quê? Foi feita para quê? Para a glória de Deus. E Jesus estava curando porque para quê? Para a glória de Deus. Então, se tudo estava sendo feito para Deus, por que é que eles estavam irritados, irados contra Jesus? Por quê? Resposta é só uma: por inveja.
Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justo julgamento. Isso aqui, irmão, é fundamental para a gente. Todas as vezes que nós formos falar algo, nós precisamos ter fundamento naquilo que a gente vai falar. Precisamos estar fundamentados naquilo que a gente for falar. Tanto na lei dos homens, quanto na lei de Deus. A gente não pode ficar desperdiçando, irmão, palavra, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus, ele diz que nós daremos conta de cada palavra que a gente fala. Nós daremos conta de cada palavra que a gente fala. Então aqui fica esse aprendizado para a gente. Então alguns de Jerusalém diziam, não é este aquele a quem procuram matar? Mas observai, ele fala atrevidamente e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou, vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis, mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. Por que Jesus ele afirma aqui categoricamente que eles não conhecem a Deus? Porque se eles conhecessem a Deus, eles reconheceriam o Filho de Deus. Eles reconheceriam a autoridade de Jesus. Então, de forma bem simplória, nós vemos esses homens como, embora eles fossem homens eruditos, eles eram homens que apenas obedeciam regras. Eles não tinham intimidade nem relacionamento profundo algum com Deus. Por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram, quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por este homem? E os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou então Jesus, eu ainda estarei convosco por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si, para onde ele pretende ir? Que não o possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele diz? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Jesus explicando a respeito do reino de Deus, de coisas espirituais, e você vê a mente racional, a mente terrena, uma mente pagã, focada naquilo que está diante dos olhos. Felizmente, muitos dos nossos irmãos e muitas pessoas, elas são assim. Elas têm um coração, sabe? Coração salvo em Cristo, mas a mente é uma mente racional, uma mente pagã. E você vê a confusão aqui que estava, né? No último dia, o mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Qual a importância?
de recebermos o Espírito Santo? Primeira coisa, irmãos, que a Bíblia mostra ao recebermos o Espírito Santo é Deus nos revelando a nossa identidade, Deus validando a nossa identidade, ok? Primeira coisa que a Bíblia mostra. Daí a importância, você vê, de buscar a Deus, de estar em comunhão com o Senhor, de estar em constante conhecimento, busca por conhecimento e contato com a palavra de Deus, para que Deus ele possa falar ao nosso coração, para que Deus ele possa derramar o seu Santo Espírito, para que nos dê direcionamento, nos dê esse senso de identidade e propósito. Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Então os guardas do templo voltaram aos chefes do sacerdote e aos fariseus, os quais lhes inquiriram: por que não os trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a esse povo comum, que nada sabe da lei, são uns malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe: és igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. E aí você vê aqui Nicodemos, ele vai em tese, em defesa de Jesus, né? Para saber, questionando o que a lei fala a respeito. E aí você vê que eles ali questionam também Nicodemos. Procura nas Escrituras, que você vai ver que nenhum profeta se levantou da Galileia, né? Aqui, irmãos, Jesus, quando você vai olhar a história, você vê que ele frustra a expectativa do povo. As pessoas, elas têm uma expectativa a respeito de Jesus, e Jesus ele vem frustrando essa expectativa. Eles esperavam que Jesus viesse de uma forma gloriosa, fosse um rei igual a Davi, e não. E Jesus ele vem na contramão dessa expectativa, sabe? Aqui, irmãos, tem um ensinamento profundo para a gente, de nós procurarmos a cada dia saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? É apenas um Deus, um homem, que no momento que está tudo ruim você procura Ele? Ou é aquela pessoa que a gente pode estar em constante comunhão com Ele? É aquela pessoa que a gente chama Ele, convida Ele para tomar café, para almoçar, para jantar com a gente, para assistir televisão com a gente, para participar do nosso dia a dia? Quem é Jesus? Ou Jesus só é aquele caixa eletrônico, sabe, espiritual, que no momento da dificuldade, no momento da dívida, a gente recorre a Ele? Quem é Jesus? Muito importante a gente ter essa convicção de quem é Jesus para nós. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Vamos fazer uma oração aqui, nesse momento.
Pai santo e bendito, eu abençoo no nome de Jesus, Pai, cada inscrito desse canal, cada um que tem visualizado, Senhor, que o Senhor possa abençoar através da Tua poderosa palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda a vencer a nossa incredulidade, para que a gente agrade ao Teu coração, Pai. Deus santo e bendito, que nesse momento seja um momento de cura, de libertação, Senhor, que o Senhor venha derramar o Teu poder e Teu Espírito Santo nas nossas vidas, para que a boa obra venha se aperfeiçoando, Senhor. Para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Logo menos estaremos aí postando João capítulo 8. Amém? Deus abençoe a todos.